Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de manhã para todos nós. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos aqui nos reunindo nesta manhã de domingo para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente convida a Jesus para estar presente aqui conosco, iluminando o nosso coração, serenando os nossos pensamentos e guiando a nossa alma para acolher os frutos das palavras do Evangelho de hoje. Então, que o Cristo, que é o nosso irmão maior, que é o nosso Mestre, que Ele esteja presente aqui conosco nestes minutinhos de reflexão. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para juntos refletirmos uma passagem que se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. E essa passagem, meus irmãos, ela é titulada como O Ódio. É uma passagem pequenina, porém ela contém ali tudo que a gente precisa compreender em sua essência desse sentimento tão denso que é o ódio. Esse sentimento que pode ser tão prejudicial para nós que nutrimos ele. Então hoje a gente vai conversar aqui um pouco mais sobre o ódio. Nós vamos entender o quanto ele possui uma força que pode aí caminhar por diversas existências. Esse sentimento ódio, ele não é fácil, não é tão simples de ser ali dissipado. Necessita de muita boa vontade, de muita força, de muita compreensão para que a gente se desvincule desse sentimento tão baixo, tão denso e que nos prejudica tanto na caminhada evolutiva. E bom, meus irmãos, ainda começando a entrar, na verdade, neste tema, hoje o foco aqui é a gente compreender a força do ódio. O ódio, ele é um sentimento tão forte que quando a gente firma ele, enraiza ele no nosso coração, ele pode nos acompanhar por diversas existências. Olha como que esse sentimento, ele é denso mesmo, porque se a gente inicia ele, um ódio contra outra alma em uma vida, se a gente não desvincula desse ódio, adquirindo ali as palavras de amor, adquirindo sentimentos mais nobres, a gente vai carregar esse sentimento por muitas e muitas existências, até o momento que a gente desperte o olhar para o quanto esse sentimento é prejudicial. E a gente consegue notar isso, e é algo que às vezes a gente não para perceber o tanto que esse sentimento é denso. Notemos, por exemplo, em famílias. O quanto é comum em um seio familiar uma alma às vezes ter aversão por outra alma. Só que na vida presente não há motivo para isso. Na vida presente, nada aconteceu para que se tenha uma raiva, uma aversão, algo que na vida presente não se explica o porquê. O Evangelho segundo o Espiritismo, em outras passagens, traz esse exemplo para nós, sobre essa questão da aversão dentro de uma família sem uma causa presente. E aí, meus irmãos, a gente pode compreender também como um sentimento de ódio cultivado entre essas duas almas em outras vidas. Ou seja, quando a gente reencarna, o véu do esquecimento, ele faz aquele trabalho de não nos permitir relembrar das existências anteriores. Contudo, olha só, o ódio, ele é tão forte, um sentimento tão denso, que mesmo o véu do esquecimento ali fazendo o seu trabalho, meio que ficam uns resquícios ali de uma raiva, uma repulsa, sem se entender o porquê, mas é algo de outras vidas. Então, vejamos, meus irmãos, que é um sentimento aqui que a gente firma que ele é
tão denso que a gente carrega por séculos e séculos, vidas e vidas, até o momento que a gente ali perceba a necessidade mesmo de desvincular desse sentimento para a gente continuar a nossa caminhada do progresso. Porque o ódio, ele estagna a gente. Olha só, ele estagna a nossa alma. E sabe, meus irmãos, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, até para entender melhor esse exemplo que nós trouxemos aqui, de mesmo o véu do esquecimento fazendo o trabalho dele na nossa alma, não nos permitindo lembrar das vidas anteriores, o ódio ele é tão pesado e tão denso que algumas ramificações dele começam a aparecer mesmo na vida presente. Às vezes uma repulsa, uma raiva, sem motivo para tal. Então, meus irmãos, queria trazer aqui um exemplo de uma história que melhor vai nos dar um esclarecimento aqui sobre como é carregar um sentimento tão pesado por vidas e vidas. Essa história a gente encontra ela na íntegra, encontra ela completinha no livro Entre a Terra e o Céu. Meus irmãos, eu gosto muito dessas obras, dessa coleção que é do Chico Xavier, que foi psicografada pelo Chico e enviada, ditada pelo espírito de André Luiz. É uma coleção que nos dedica a esclarecer muitas questões, tanto da vida presente, para a gente entender, que estão muito ligadas às nossas vidas anteriores. Então, nesta obra aqui, Entre a Terra e o Céu, nós teremos uma história protagonizada por três almas: Antonina, Leonardo e Mário Silva. Olha só, três almas: Antonina, Leonardo e Mário Silva. Vejamos que a existências anteriores, lá no passado, Antonina era companheira de Leonardo e Mário Silva era amigo de Leonardo. Só que Mário Silva, meus irmãos, ele começou a passar a perna, a enganar o teu amigo Leonardo. E além de enganá-lo em certas questões da vida, ele também ali ficou apaixonado pela esposa de Leonardo, que era Antonina. Então acabou ocorrendo uma traição, não só uma traição de amizade, mas também uma traição amorosa ali. E Leonardo, quando ele fica sabendo dessa traição da sua companheira com o teu amigo, grande amigo ali que ele tinha consideração, ele é domado por um sentimento de ódio tão grande, mas tão grande, que ele jura vingança. Ele fica com ódio de Antonina pelo que ela fez com ele, e ele também fica com ódio de Mário Silva pela trapaça que ele fez. Então ele firma ali um desejo de vingança que vai nascer desse ódio. Então ele arquiteta todo um plano para Mário Silva, e neste plano ele envenena Mário Silva. E aí, meus irmãos, o que acontece? Esses três personagens, eles criam uma teia ali que vai os unir pelo ódio. A partir do momento que um feriu o outro, não houve o perdão, mas firmou-se o ódio, eles criaram ali um vínculo de ódio muito profundo. O que unia eles era esse sentimento denso. E aí, meus irmãos, esse sentimento que unia essas três almas foi carregado por diversas existências. Olha só, até chegarmos na existência atual deles. Vejamos bem, na existência atual, essa história ficou no passado, mas o ódio continuou sendo carregado. Então, na existência atual deles, nós temos Antonina e Mário Silva reencarnados na mesma cidade, mas ambos não se reencontram. E temos Leonardo, meus irmãos, aquele que envenenou o amigo,
que cultivou o ódio pela traição. Nós temos Leonardo em espírito estagnado, sofrendo, sem entender o porquê aquilo, porque ele não se lembra do que ele fez nas outras vidas, em espírito estagnado, e também, digamos assim, que vai narrar para nós, ele fica na casa de Antonina, atrás dela, porque em espírito, porque ele tem essa ligação com ela, mas o ódio não deixa ele progredir. E eu acho mais interessante dessa obra é o esclarecimento do espírito André Luiz quanto a essa situação desses três personagens ligados pelo ódio. O que vai acontecer? Leonardo em espírito, ele tem tanto ódio guardado de Mário Silva que ele fica gritando em espírito o nome de Mário Silva, chamando Mário Silva. Só que Mário Silva está encarnado, seguindo a vida dele. E o que acontece? Quando Mário Silva adormece durante a noite de sono, o espírito dele se desprende parcialmente da matéria. E ele vai ao encontro de Leonardo, que está o chamando. Então, em espírito, os dois tentam ali conversar. Porque o ódio é tão grande, meus irmãos, mas tão grande, que um não consegue se desvincular do outro até que haja o perdão. Então, o que acontece no dia seguinte? Quando Mário Silva acorda dessas noites de sono que o espírito dele vai lá se encontrar com seu inimigo, ele acorda totalmente exausto. Ele acorda dizendo que teve um pesadelo horrível. Ele acorda relatando que, nossa, eu tive uma noite de sono conturbada. Acordei com uma sensação ruim, com algo ruim, mas eu não sei explicar porque ele não consegue se lembrar do que o espírito fez durante a noite de sono. Não é permitido para ele. Mas as sensações ficam impressas no espírito, né, na alma dele. Então ele acorda se sentindo mal, aquela sensação de ter tido um sonho turbulento, um pesadelo. E o que foi que aconteceu? O espírito dele se reencontrando com o inimigo porque os laços de ódio estavam firmados. Bom, meus irmãos, esta história, ela caminha para ter ali o perdão entre eles, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes da história. Eu convido a todos a lerem na íntegra esta obra que nos esclarece tanto sobre isso. Mas hoje eu convido a gente a focar aqui neste trechinho, sabe? Pra gente entender, olha como que o ódio, ele une as almas de uma forma que passa existências e existências e a gente continua com esses vínculos. E há um palestrante espírita que ele se chama Jorge Alahá, um grande palestrante espírita. E há pouco tempo assistimos uma palestra dele em que ele diz algo assim surpreendente, que ele diz assim: cultivar o ódio é marcar encontro. Cultivar o ódio é marcar encontro com aquele que a gente não quer encontrar. Porque quanto mais a gente cultiva o ódio, mais será a nossa necessidade de reencontrar com aquele espírito novamente para firmar o perdão. Então, quando Jorge Alahá, ele afirma pra gente que ter ódio é marcar encontro, é nítido nessa história que a gente acabou de narrar aqui. Mário Silva e Leonardo, um com ódio do outro extremo. Mário Silva já tentando viver a vida dele, ali, seguir a reencarnação nova dele, mas ainda preso pelos laços de ódio com Leonardo, de uma existência já de séculos atrás. Então, enquanto isso não for resolvido, enquanto esse ódio ele não for dissipado, esses nós do ódio não forem desfeitos, estaremos ligados àqueles que nos fizeram mal ou que a gente fez mal a eles. Então, enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não buscar dissolver essa raiva, esse rancor, estaremos marcando encontro com os nossos inimigos. Por isso, meus irmãos, Jesus já nos dizia para perdoarmos o mais depressa possível
os nossos inimigos, perdoarmos enquanto estamos com eles na mesma existência, para que esse ódio, esse rancor e essa raiva não perpetue por tantas vidas, travando o nosso caminhar evolutivo. Porque pensemos aqui, Mário Silva e Leonardo, eles podiam estar seguindo a vida deles na caminhada evolutiva, cada um seguindo a tua trilha ali de jornada para melhorar o teu espírito, mas eles estão estagnados, um amarrado ao outro, sem conseguir progredir em certas áreas, estagnados pelo ódio. Leonardo parado em espírito, estagnado pelo ódio que nutre do outro. Então, vejamos só o quanto a gente diz, que a gente começou aqui refletindo, o quanto ruminar o ódio, guardar a ira, a cólera, sabe, meus irmãos, desejo de vingança, é prejudicial primeiramente para nós. Então, Jesus já nos ensinava a gente dissipar esse sentimento de vingança, dissipar o ódio, entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus, nosso Pai, na justiça divina e a nós tentarmos caminhar com mais leveza, tentarmos caminhar para mais próximo de Deus, porque a nossa passagem de hoje ela se encerra lá no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo algo muito bonito para nós, que o ódio ele nos afasta de Deus. O ódio nos afasta de Deus. Então, pensemos sobre isso hoje, pensemos sobre o quanto a gente pode estar ficando estagnado, petrificados no tempo, por causa de um sentimento que não é proveitoso de forma nenhuma para nós. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, que possamos refletir sobre o que temos cultivado na nossa alma e que se tiver alguma erva daninha de rancor, que a gente já possa arrancar ela antes que se transforme num ódio mais profundo. Então, levemos essa mensagem no nosso coração. Tenhamos todos um excelente domingo com a paz de Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.